Minha diretoria, nada está perdido, embora tudo esteja uma merda. Vasco e Cruzeiro empataram em 2-2 num jogo, pra não ser chato, vamos chamar de movimentado no Mineirão, né? Jogo sem torcida e tal, não sei o que. Os dois times deixaram muito claro pra quem tava assistindo o jogo do porquê que eles se encontram nessa situação, né? Você dava a bola pra um desses dois times, os dois não tinha a menor ideia do que fazer com ela. Era uma situação assim bem complicada. O Cruzeiro com um pouco mais de volume no primeiro tempo, o Vasco depois que tomou a virada tentou um pouco mais, mas também desordenadamente, mais na base do vamos porra, né? Sabe quando o treinador vai botando atacante, você começa a ter volume de jogo, você tem muita gente na frente e o adversário vai recuando, né? É isso, porque não tem assim, quando o jogo tava ali, os 11 contra 11, escalados, treinados e tal, não tem variação de jogada, não tem nada ensaiado, as coisas vão acontecendo meio que voo de mariposa, né? Não tem plano nenhum de voo, vai indo, bate aqui, bate ali, vai cair no chão, levanta. É um caos da porra. Mas é um jogo movimentado, animado e tal. E que um resultado que eu acho que é bom pros dois, cara. Eu, sinceramente, claro que, obviamente, que qualquer um dos dois ganhasse o jogo teria um resultado melhor, óbvio. Mas não é um resultado ruim pro Cruzeiro, que vai a 41 pontos. Jogou sem a torcida, contra o Vasco desesperado, etc, etc. Saiu perdendo. Não é um resultado ruim pro Vasco pelo simples fato de ser o Cruzeiro no Mineirão. Jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, o favorito é o Cruzeiro. Isso é histórico. Não tem como você sair do Mineirão com empate e falar, ai, que bosta. Ah, o Vasco teve oportunidade de gol, teve os lances de impedimento, teve isso, teve aquilo. Ok, mas tá na regra que se você estiver na frente é impedido, né, gente? Então, também não vamos, né, delirante. No final do jogo, o Cruzeiro teve 2 oportunidades claras de gol, que era só empurrar pra dentro do gol e não fez. Então, os dois times tiveram ali suas oportunidades e tal. É um jogo bem fraco, tecnicamente. O que eu acho que não é ruim pros dois? Eu acho muito difícil que o Bahia ganhe do Corinthians em São Paulo, pelo menos em tese, né? Porque é o jogo que o Corinthians mata a sua possibilidade de rebaixamento. Então, eu acho que o estádio vai estar cheio, o Corinthians vai jogar o que ele pode e provavelmente vai ganhar do Bahia, que não tá bem. Porém, o Vasco e o Cruzeiro também têm no final de semana 2 jogos difíceis fora de casa e que eles também não são grandes favoritos a ganhar. Então, se pode ser uma rodada que os dois não vençam, que seja uma rodada também difícil para o Bahia. E aí você vai mantendo esses pontos. Se um dos dois pontuar, melhor ainda, porque abre mais pontos do Bahia e a situação fica tranquila. Mas hoje, olhando para a tabela do jeito que ficou com esse empate, a impressão que se tem é que o Bahia está muito mais perto da Série B do que o Vasco e o Cruzeiro. Que talvez não fosse uma coisa possível da gente imaginar acontecer tão cedo, né, tão antes de uma última rodada, uma penúltima rodada, quanto a gente imaginou. Os dois times estavam realmente até ontem fazendo conta. Agora a gente olha, faltam 4 rodadas e eles têm 41 pontos. Ou seja, eles buscam 4 pontos em 4 rodadas. É uma vitória e um empate. Não é nenhum absurdo conseguir os 45 pontos. E ao contrário de Vasco, Cruzeiro, que são times que estão tentando uma recuperação, o Bahia tá ladeira abaixo. O Bahia tá fazendo a curva para baixo no pior momento que tem para fazer a curva para baixo. Então, hoje, eu acho que a situação do Bahia é um pouco pior do que a dos dois. Embora você tenha no Cruzeiro e no Vasco 2 times muito mais pressionados, com muito mais mídia em cima, com muito mais cobrança, né, de mídia nacional, de barulho, do que o Bahia, né? Então, tem que ver como é que isso vai ser, como é que vai influenciar. A gente viu o Vasco numa Série B no ano passado reagir pessimamente mal aos jogos em casa que ele tinha obrigação de ganhar com presença do público. Isso pode se repetir, né? O Vasco não conseguia ganhar do Sampaio Corrêa dentro de casa, com torcida a favor, porque os jogadores não sabiam reagir àquilo. Então pode acontecer na Série A de novo. Então não podemos descartar isso. Agora, em tese, o Vasco tem como fazer os seus 4 pontos, como o Cruzeiro também tem, né? E o Cruzeiro achou um resultado lá contra o Fortaleza, nem ele sabe como, mas ele achou um resultado que, porra, maneiro, salvou a pátria dele lá. São 3 pontos absolutamente improváveis pelo que o Cruzeiro tem jogado. Polêmicas de arbitragem. Gente, os 2 lances de impedimento que o VAR mostrou que estava impedido, pra mim tá impedido. Tem um lance de um pênalti no Rossi que talvez o Vital... Cara, eu não vi, não passou replay, não mostrou VAR, não mostrou desse lance, então eu não sei. Eu não consigo bater o olho no primeiro replay e ver se precisa de um VAR ali. Se ninguém falou nada, eu tenho que confiar, entre aspas, que a tecnologia está certa. Agora, os lances de impedimento do Vasco estavam impedidos e o pênalti do Rossi é pênalti, gente. Não dá para discutir o lance. O Rossi teve a intenção? Não. Mas a partir do momento que ele levanta a mão no movimento não natural, ele fez isso aqui para evitar o choque com o jogador do Cruzeiro ou para se chocar e ganhar vantagem. Ele não fez, só que a bola subiu na mão dele, mano. Quando a bola sobe, a bola vai na mão dele, o braço do Rossi, por estar numa posição diferente da natural, ele toma a bola do jogador do Cruzeiro. É pênalti. Então não tem como discordar, não tem como reclamar da arbitragem por causa desse lance. Mas o juiz deu mais 1 minuto. Porra, cara, é tudo tão detalhezinho, tão bobaginho. Não foi um erro capital, uma sacanagem, etc. Né? O jogo correu desse jeito e tal. Qualquer um dos dois podia ter ganhado. E, repito, eu acho que o resultado deixa os 2 times numa situação legal. Não é confortável, mas é uma situação que, porra, olha só. Faltando 4 rodadas, tá muito na mão dos dois se manter na Série A.
A gente achou que não estaria. A gente achou que Cruzeiro e Vasco podiam chegar faltando 4 rodadas, numa situação desesperadora, com 36, 37 pontos, né? Alguma coisa assim, principalmente o Vasco, que vinha lá de trás. E de repente os dois chegam, 4 pontinhos de escapar, com o Bahia numa situação pior, já 3 pontos atrás, com o número de jogos igual. Então já é um cenário, né? Os dois estão a 3 pontos da zona de rebaixamento. Isso é um cenário que talvez o vascaíno não imaginasse. Agora cabe ao Vasco ir lá e cravar onde ele tem que cravar. Eu não acho que isso vai acontecer na próxima rodada. O trabalho do Ramon é claramente um trabalho argentino de futebol feio, em futebol que ele quer apenas atrasar o jogo e ganhar o jogo e fazer um ponto e pontuar. Ele não está nem um pouco preocupado com o que o Vasco apresenta em campo. Nem um pouco preocupado. É um jogo ruim, feio, não tem uma evolução tática fodida, não tem. Ele abre mão da qualidade técnica de alguns jogadores para colocar jogadores mais úteis no sistema de marcação. O Vasco faz cera desde o primeiro minuto quando ele pode. E o Vasco só corre e joga futebol quando ele está perdendo o jogo, quando ele precisa ganhar. Se o jogo estiver na mão do Vasco, ele não joga mais futebol. Então, claramente o Ramon quer o resultado, aquele pontinho, e foda-se como ele virar. O Paulo Autuori, coitado, acabou de chegar, ganhou um jogo lá em Fortaleza que nem ele sabe como, e hoje teve o jogo perdido, depois virou o jogo, teve o jogo nas mãos e acabou sofrendo empate, que no final das contas é justo. Os dois times jogam muito pouco. Só que, bom, faltando 4 rodadas, não tem absolutamente nada que você possa querer desses dois times que não seja ponto e se vira. Porque não dá pra você chegar e falar, Autuori, eu quero que você ajuste o time pra um futebol melhor. Não tem, irmão. Acabou o campeonato. Vasco, mesma coisa. Não tem, olha, veja bem, vamos colocar esse aqui. Não, não coloca nada, irmão. Arrume 4 pontos. É isso, foda-se. Como é que vai ser, como é que não vai ser? Foda-se. Mas não dá pra exigir agora que esses dois times evoluam taticamente para mostrar um grande futebol no final do ano, porque obviamente isso não vai acontecer, né? O ano dos dois é um ano ruim, o do Vasco pior que o do Cruzeiro, pelo tempo que ele passou ali atrás e pelo investimento que o Vasco fez. O Vasco gastou 100 e poucos milhões para montar um time e montou o time com peças que a gente até acreditava que pudesse funcionar e não funcionou. O Cruzeiro vem de uma recuperação muito pior de dinheiro, não fez grandes investimentos, o time do Cruzeiro é muito limitado mesmo. É um time, como eu costumo falar, se você tirar os jogadores dali, botar com a camisa do Goiás, você não estranha nenhum tá jogando no Goiás. Não é um grande time e tá pagando o preço por isso. Teve um bom comecinho de campeonato e por isso que ele não tá em situação ruim desde o começo. Acho que os dois estão dentro do contexto agora, pro ano que vem não pode repetir, né? O Cruzeiro precisa aumentar consideravelmente sua dose de investimento, não sei se via Ronaldo, se via dinheiro da venda antecipada aí do direito de televisão, não sei como o Cruzeiro precisa contratar 3, 4 titulares decisivos e o Vasco precisa rever onde é que ele tá errando, porque você não pode gastar 100 e poucos milhões, contratar 15 jogadores e não conseguir montar um time de 11.